Olá, pessoal, que bom estarmos juntos novamente. E eu peço licença para entrar aí na sua casa para mostrar assuntos interessantes no programa de hoje. Nós vamos falar sobre ansiedade. Você já se pegou preocupado, pensando em alguma coisa que ainda ia demorar para acontecer? Nós vamos falar também sobre elas, o espetáculo que tem feito sucesso em Maringá e termina amanhã, hein? Última apresentação. E vamos falar também sobre como você ter plenitude de vida, como viver bem com o psicanalista Jonatas Liachi. O programa de hoje tem também convites para você do Cineflix. O programa Viver Bem está no ar. Olha só que coisa mais linda a Thalita, gente, é uma fofura. E a gente está aqui com a mãezinha dela, a Deise, para falar conosco sobre o probleminha que ela tem e necessidades especiais, não é mesmo, Deise? Verdade. Qual que é o probleminha da Thalita? A Thalita nasceu com hidrocefalia, ela nasceu com uma má formação do quadril para baixo. Ela nasceu com os pezinhos tortos, o joelhinho fora do lugar, o quadril deslocado, a imperfuração de ânus, que é onde ela não tem o controle do cocô. E por isso a gente está nessa campanha de fralda para ela, porque gasta muita fralda. Nossa, gente, qual é a idade dela? Ela tem 1 ano e 11. 1 ano e 11. Olha que anjinho. Gente, e ela já fez cirurgias? Já passou por 5 cirurgias. 5 cirurgias. 5 cirurgias. 1 aninho, gente. E tem mais umas pela frente aí, mas eu creio que Deus está no controle. Oh, mas que coisa linda, né, bebê? Então, quem puder ajudar a Thalita, a mãezinha dela, Deise, está aqui e veio dar o contato para que você possa fazer alguma doação. Em especial, no momento, elas estão precisando de fraldas, porque, como você disse, ela não tem o final da coluna, é isso? Ela não tem o finalzinho da coluna, que é onde solta os nervos. Então, por isso que ela não tem o controle do cocô. Ela tem essa incontinência, né? E é onde gasta muita fralda. Porque se não trocar logo, gente, além da assadura, dá problemas de infecção urinária, enfim, são vários problemas e a Thalita está precisando da sua ajuda. Se você puder doar fraldas, por favor, é bem-vindo, é um caso necessário, você vai ajudar esse anjinho que é a Thalita. Qual que é o seu contato? 449-9702-1854. Aí, gente. Então, fraldas para Thalita. Qual que é o tamanho da fralda, mãe? Tamanho G eu tô pedindo, né? Tamanho G. Uhum. Aí, gente, ainda mais nesse inverno, né? Criança fica molhada, não pode mesmo. Tem que cuidar. E a sua solidariedade vai ajudar esse anjinho que é a Thalita. Deise, obrigada. Espero que as pessoas possam estar abrindo o coração, né? Abrindo a mão também e contribuindo com fraldas. É só entrar em contato com a mãe, tá? Com a Deise, e ela vai dar o endereço certinho e vocês vão combinar como pegar essa fralda, como passar essa fralda para ela. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, tá? Pela oportunidade de estar aqui, pra gente estar mostrando um pouco da história dela e pedindo ajuda de cada um, né? Isso mesmo, gente. Ajude. Eu sempre digo, é muito mais feliz quem dá do que quem recebe. Faça a alegria da Thalita, ajude ela. Pessoal, olha só, Cineflix, maior sucesso, muitos filmes, e você pode conferir a agenda do Cineflix, é só direcionando o seu celular aí para o QR Code da sua tela. E a primeira ligação ganha 2 convites para o Cineflix, ligue logo! Ligue, o telefone é 99856-9606. Olá, bem-vindo ao Tempo de Plenitude de hoje.
Eu queria falar sobre a superação das frustrações. É possível superar as frustrações? Eu posso superar essas frustrações que muitas vezes me acompanham, me estigmatizam, me deixam pesado, não me deixam avançar na vida? Sim, eu acredito que é possível superar as frustrações. Mas como é que isso se dá? Como é que eu penso sobre as frustrações? Sabe aquela ideia da segunda-feira eu começo o meu regime? Toda segunda-feira é o Dia Internacional do Regime. A gente começa, a segunda-feira eu começo o meu regime. Aí a gente até começa bem, mas lá pela quarta, quinta-feira já comecei a relaxar e quando eu vi já virei o mês sem aquele regime que eu prometi fazer. Ou mesmo no final de ano, sabe aquelas promessas que nós fazemos no final de ano? O ano que vem eu vou fazer isso, o ano que vem, o ano novo vai ser um ano especial, este ano que se inicia eu vou começar algumas coisas especiais, faz planos. A gente chega no final daquele novo ano, já se tornou um velho ano e as coisas não aconteceram. Aí você vira o ano acumulando frustrações. O que são frustrações? O que é uma frustração se não uma expectativa não atingida? Eu lanço uma expectativa sobre alguma coisa, não consigo atingir isso e isso me gera uma dor interna, uma dor inconsciente, um castigo me persegue porque eu não consegui realizar aquilo que eu tanto desejei, que eu tanto planejei. Então as frustrações acabam se transformando naquilo que mais me incomoda. As expectativas não atingidas me levam às frustrações. E isso faz o quê? Aumenta a minha ansiedade. Tudo isso aumenta a minha ansiedade. As minhas ansiedades vão sendo potencializadas por conta dessas frustrações acumuladas de coisas que eu desejei, mas não consegui realizar. Coisas que eu planejei, mas não consegui fazer. Então, de que maneira eu posso fazer isso? Pense comigo duas situações. Primeiro, eu não sou aquilo que eu penso. Eu não sou aquilo que eu penso. Eu muitas vezes me iludo achando que eu sou original, que eu tenho uma ideia, essa ideia é minha. Não, eu sou um acúmulo daquilo tudo que me cerca. Tudo que me cerca me formou, tudo aquilo que me cerca me gerou. Eu sou estigmatizado, eu sou um ser estigmatizado, gerado pela influência e pelo ensino, pelo aprendizado das coisas de fora, das pessoas de fora. Não sou aquilo que eu penso. Eu fico refém daquilo que eu penso quando eu acho que aquilo que eu penso é que vai me influenciar. Então, não sou aquilo que eu penso, guarde isso. Segundo, o que eu penso é o que eu desejo. Então, o que acaba sendo o drive da minha vida, o direcionamento da minha vida, o impulso da minha vida, é o meu desejo, o que eu realmente desejo. Talvez algumas das suas frustrações tenham sido geradas porque você não desejou aquilo que você planejou. Não há um desejo profundo, uma orientação, uma vontade interna profunda naquela direção. E por isso aquilo não foi realizado. E não tendo sido realizado, se transformou numa grande frustração. Então, eu não sou aquilo que eu penso, mas eu penso aquilo que eu desejo. Qual é o seu desejo? Será que você está fazendo as coisas conforme o seu profundo desejo? Pense nisso e mude, supere as suas frustrações. Ok? Até a próxima. Olha só, pessoal, eu quero agradecer a Extravaganza Boutique. Olha que maravilha, gente. Lindo esse vestido, né? Extravaganza. Beijo, Silvana. E para você que quer se produzir, a dica é do Estilo Cachos. Maravilha, né? Estilo Cachos, produção do Estilo Cabeleireiros. Quem é que já não teve aquela ansiedade, aquela preocupação com alguma coisa? Pois é, eu acho que ansiedade seria preocupação, você se ocupar antes do que vai acontecer. A gente vai conversar sobre o assunto com a doutora Suelen Tavares, que é psiquiatra. Doutora, ansiedade é uma coisa que você fica preocupada com algo que vai acontecer, não é? Exatamente. É uma preocupação mesmo? Isso. A ansiedade, na verdade, ela é comum, né? Todos nós temos ansiedade, passamos por ansiedade e isso é até benéfico, né?
Porque a ansiedade, ela nos prepara para fazer alguma atividade do futuro. Então, por um exemplo, um projeto a ser desenvolvido, um concurso público ou um vestibular. Então, a gente precisa se preparar. Então, a gente cria aquela expectativa de ser positivo, né? Então, isso é positivo, né? Então, devemos ter a ansiedade, né? É algo que nos move também, né? Como você disse, nos prepara. Porque a gente vai fazer uma entrevista de emprego, qualquer coisa você já se imagina ali, já vai se preparando, né? Exatamente, exatamente. Quando que a ansiedade se torna um problema? E outra coisa, é um problema? É uma doença? O que é a ansiedade quando ela chega a ser nociva para a gente? Então, o paciente, ele começa a sofrer alguns problemas com relação a tanto ansiedade, sintoma físico, que ele se atrapalha no desenvolvimento do seu dia a dia, ou atrapalha os seus convívios familiares, pessoais, conjugais, né? Então, a pessoa acaba sentindo também sintomas físicos, né? Essa preocupação faz com que ele sinta alguns sintomas. Como? Né? Quais, por exemplo? Taquicardia, uma respiração mais ofegante, que a gente chama de dispneia, dor torácica, uma sensação de bola na garganta que sobe e desce, né? Dor estomacal também, né? Diarreia, tremores de extremidade, sudorese, suor frio, né? Então, todos esses sintomas, eles são sintomas mais agravados de uma ansiedade patológica, né? Que seria uma doença. Uma doença. Quando ela se torna doença. Isso. Porque daí atrapalha, né? A pessoa, ao invés dela conseguir se preparar, né, saudavelmente para algo, ela não consegue, ela se paralisa, ela tem todos esses sintomas e aí ela não consegue desenvolver suas coisas do dia a dia, como trabalhar, ou conversar com as pessoas, ou desenvolver um bom relacionamento familiar. Então, começa a atrapalhar todo o seu contexto do dia a dia, né? Entendi. Quando que acende aquele sinalzinho vermelho, doutora? Porque a gente sabe que em época de pandemia, crise financeira, né, tá todo mundo muito mais estressado, ansioso até para ver, quando que vai chegar as vacinas, quando que eu vou estar bem, quando que a gente vai estar fora de perigo, enfim. Qual o sinal que você tem que falar, puxa, isso aí virou um problema mesmo, eu vou ter que procurar tratamento? Geralmente, os pacientes, eles procuram mais quando eles têm esse sintoma físico que eu disse, com né? mais frequência, Com mais né? frequência. Porque você ter uma ou duas vezes, você considera normal você ter uma crise dessa de ansiedade? Porque tem crises de ansiedade que chegam a ser, como que nós podemos falar? Imita um infarto. Parece que a pessoa vai infartar, não é? Isso, que é a sensação de morte iminente, a gente fala, né? Quando acontece, eu acho que já seria importante procurar um atendimento psiquiátrico ou um atendimento psicológico. Quando acontece uma vez só? Quando acontece a primeira vez. Quanto mais precoce for o tratamento, mais cedo a gente vai conseguir diagnosticar e ajudar essa pessoa, né? Então, se já passou do limite, se ela já está tendo uma dificuldade em se desenvolver no seu dia a dia por causa de sintomas físicos, de sintomas ansiosos, então já é bom procurar uma ajuda especializada, né? Um psiquiatra, seria um psiquiatra? Isso. Os dois profissionais da saúde mental que auxiliam, né, para tratamento da doença mental, do transtorno mental, é o psiquiatra e o psicólogo. Né? E daí, existe geralmente a necessidade de um tratamento medicamentoso, não é? Isso. Eu sempre costumo dizer para o paciente que está atrapalhando no dia a dia dele, né? Então, ele fala, por um exemplo,
eu não estou conseguindo ir trabalhar, ou eu estou brigando muito com os meus filhos, estou brigando muito com o meu marido, com a minha esposa, né? E aí, nesse sentido, a gente já entra num acordo dizendo, está te atrapalhando. Então, se está te atrapalhando, há necessidade de entrar com uma medicação para ajudar você a não ter essas crises e a se sentir melhor e a conseguir desenvolver o seu dia a dia de uma forma melhor, né? Voltar a ter as práticas diárias, né? Porque isso pode, se não ter um cuidado, pode desencadear pânico, não é? Várias outras complicações. Isso, na verdade, assim, nós temos várias classificações de ansiedade, né? Então, esses sintomas mais graves que eu disse, nós chamamos na psiquiatria como uma crise de pânico, né? Não necessariamente... O da morte súbita. Isso, essa sensação de morte iminente, de que a pessoa está tendo um infarto. Ela chega realmente a procurar um cardiologista para fazer um exame, né? Ela faz um exame com relação a se tem algum problema cardíaco. Então, aí a gente já chama de transtorno de pânico, uma crise de pânico, que né? se assemelha ao infarto, né? Isso. Uhum. Entendi. Então são graduações. A ansiedade vai até o pânico e pode ir até onde? Você falou que tem várias graduações. Então, o mais comum é o transtorno de ansiedade generalizada. É aquela pessoa que ela é muito preocupada com tudo, né? Tem uma conta para pagar. Você já pensou assim? Já ficou assim? Eu tenho uma conta para pagar, eu tenho um teste para fazer, eu tenho uma coisa... Daí fica, né, aquela ansiedade, né? Acho que todo mundo já se pegou assim, né? Isso, por um exemplo. Fica tão irritado, fica tão ofegante, não consegue dormir, ou come demais, ou faz atividade física demais, ou fica falando muito sobre aquilo e não consegue desenvolver as outras atividades do dia a dia. Então, é uma ansiedade por várias coisas, não é só por um motivo, né? O problema já está na pessoa. Isso. Não é que ela vai fazer uma viagem, vai fazer alguma coisa. Tudo preocupa ela. Tudo preocupa ela, entendi. Exatamente. Bom, nós estamos falando de adultos, né? É um problema muito recorrente para a gente nessa época, mas eu acho que as crianças também estão passando por isso, principalmente nesse momento, não é, doutora? Costuma ter muito caso de crianças com ansiedade? Sim, com certeza. E a criança, ela tem um meio de dizer diferente do adulto, né? Porque o adulto, ele consegue perceber os seus sentimentos e ele consegue perceber esses sintomas. Então, ele fala com mais clareza, né, para o profissional ou para um amigo, e aí o amigo acaba encaminhando, né? Agora, a criança, ela já não tem tanto essa percepção. Então, os pequenos sintomas são agitação psicomotora, muita irritabilidade, ou uma insônia, ou muitos pesadelos à noite, ou muito sono, isolamento social, né? Então, a gente precisa ficar preocupado quando está atrapalhando na rotina da criança, por um exemplo. Ela fica tão preocupada que ela não consegue fazer, por um exemplo, a atividade proposta pela escola, né? E aí fica agitada, nervosa, irritada, chora fácil. Isso. Então, são sintomas mais diferentes, né? A gente tem que ficar atento, Tem né? que ficar atento, porque daí um atendimento precoce já vai auxiliar a criança, né? O atendimento, eu acho que não medicamentoso, né? Mas psicológico, né, doutora? Daí para criança, né? Depende do grau, né? Hoje em dia, já se desmistificou muito esse preconceito de medicar a criança, né? Porque a gente sabe, assim, que a medicação, ela vai favorecer um desenvolvimento cerebral protetivo ali, né? De uma defesa melhor para que ela consiga ter mais controle das emoções, né? Então, se for necessário, se for num grau que prejudique a criança de uma forma intensa, é necessário também uma medicação, né? O acompanhamento não tem problema, né? Não, acompanhamento médico. Com certeza não. As crianças também, quando precisam, a gente tem que entrar com uma medicação. Na verdade, é
necessário, né? Para não que é ela se opção. desenvolva de uma forma boa, para que ela tenha um bom desenvolvimento. Que coisa boa, gente. Olha, o assunto é muito vasto. Se você quiser assistir novamente, assista no nosso canal no YouTube essa matéria. Tem o nosso e-mail da nossa produção aí. Posso passar seu Instagram, doutora? Pode. Quem tiver alguma dúvida, né, pode conversar com a doutora. A gente vai para um breve intervalo comercial e agradeço a sua presença, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço.